Salve, salve! Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar de abandono de emprego. Assunto bem conceituado nessa época, porque essa época é época de praia, essa época é época de férias, é a época, como a gente fala aqui na Bahia, do Zignal. Vamos chegando. Pedro, primeiro a chegar. Muito bem, gostei, bateu o ponto. Não é assim, Pedro, que a gente fala na Bahia? Martins, Manuel, sempre por aqui, obrigada. Inês, gente nova chegando por aqui. Vamos chegando que hoje o assunto promete. Gente, esse é um dos motivos de justa causa que eu mais aplico e que tem mais pegadinha no meio do caminho. Aliás, toda justa causa tem pegadinha no meio do caminho. Pois é, como a gente fala aqui na Bahia, essa época é a época no Brasil do Zignal. É a época que a galera gosta de dar aquele bom e velho perdido, que o funcionário muitas vezes emenda o feriadão, passa aquele tempo fora, vai curtir, e aí faz como? Faz o quê? Acha uma nova oportunidade de trabalho e o empregador sobra. Cristina, consultora trabalhista de elite, chegando. Quero meu povo todo aqui. Tô em pé hoje porque eu tô com todo o gás, com toda a energia. Então, perguntem muito, tirem da zona de conforto, porque eu quero sempre tirar vocês da zona de conforto. E vamos começar começando. Começar com o quê? Chama o povo. Por quê? Porque você vai precisar depois discutir com o pessoal que trabalha com você, vai precisar pensar em tudo que a gente conversou hoje aqui, porque eu vou ensinar vocês a fazerem de uma forma diferente, de uma forma que não tem escrito em manual nenhum, como acontece na prática, com todos os problemas que a gente vê de verdade na prática. Muitas das dicas, das técnicas que eu vou dar aqui, de verdade, a gente só encontra aqui no dia a dia, coisas vistas em mesa de audiência. Então, é coisa efetivamente do cotidiano. E o primeiro equívoco que a gente comete muitas vezes é sobre o prazo, sobre o período que a gente tem para dar aquela justa causa. E Dilton, seja bem-vindo, Morena. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é pegar papel, pegar caneta e anotar, porque tem muito detalhe bobo que pode passar despercebido. Então, toma nota para não esquecer, pega o aviãozinho, manda para pelo menos 5 contatos para que essa galera chegue para a aula. Fabiana chegando, Fabiano também. Vamos que vamos. Senta o dedo no coração que tem muita informação boa vindo por aqui. Abandono de emprego, gente. Se confunde muito na prática abandono de emprego com falta. Dá para confundir isso com as faltas normais que você encontra no cotidiano? Não. E por quê? Funcionário faltou várias vezes seguidas, aí apareceu um dia e foi trabalhar. Depois ele sumiu de novo. Isso é abandono de emprego? Não, isso não é abandono de emprego. Essa é uma das primeiras pegadinhas que a gente precisa tirar da mente. O período, para que você consiga configurar um abandono de emprego, ele tem que ser contínuo, ele não pode ser espaçado, ele não pode ser interrompido. Então, vocês estão enxergando bem aqui o meu flipchart? Dá um oizinho aí para mim, se vocês me escutam bem, se vocês enxergam bem, se dá para ler direitinho, senão eu abandono a ideia. Mania de professor que gosta de ficar escrevendo no quadro. Fala aí para mim nos comentários. Ótimo, que bom. Jordan, seja bem-vindo. Então, primeiro requisito, continuidade. Precisa ser contínuo o tempo. Se for espaçado, não caracteriza abandono de emprego.
Você só consegue a caracterização se não houve nenhum período em que esse funcionário compareceu, mesmo que seja para dar um oizinho. Se ele compareceu no ambiente de trabalho, não pode ser configurado abandono de emprego. E aí vem um dos principais equívocos que muitos advogados cometem na hora de aplicar. O quadro está espelhado? Pois é, então vou abandonar o quadro. Deixa eu ver se melhora. Melhora? Depois me diz se melhora. Um dos principais equívocos é relacionado ao prazo. Por quê? Porque o prazo ele não está escrito em lugar nenhum. Como é que se chegou a essa caracterização desse prazo? Como é que se chegou a esse número específico do prazo? Nós sabemos que o número que se diz, o prazo que se coloca para que seja caracterizado o abandono de emprego é de 30 dias. Ah, Pro, mas como é que funciona essa caracterização dos 30 dias? Bom, como eu disse, tem que ser contínuo. Pronto. Ah, tá ao contrário? Então vou abandonar a ideia. Para o Instagram não rola, só pra gente nas nossas aulas. Então, o que é que acontece? Quando você tem a continuidade, essa conduta do empregado e não haja nenhuma demonstração dele, nenhuma prova de que aquela falta não foi intencional, que não foi por força maior ou por algum impedimento legal, por doença, porque a pessoa esteve presa, esteve reclusa, é uma possibilidade também. Se ele não traz nenhuma prova de que aquilo aconteceu de verdade, fica caracterizado o abandono de emprego. Então, vocês têm que ter em mente que deve ser contínuo, que não pode haver uma justificativa. E assim, o que é que se entende como justificativa? Qualquer justificativa legal que seja capaz de abonar faltas, as que nós temos previstas na nossa legislação. Um atestado de comparecimento, um atestado de acompanhamento de um parente que está acamado, que seja um filho, que seja algum motivo do gênero, é suficiente para impedir a caracterização de um abandono de emprego? Não, não é suficiente. Só é suficiente para abonar a falta, ou seja, para caracterizar a suspensão de um contrato de trabalho, a interrupção de um contrato de trabalho, um motivo legal. Se não for nenhum motivo elencado na nossa lei, na CLT ou em lei esparsa, não é suficiente para afastar a possibilidade de aplicação de justa causa por abandono de emprego. Então, se a pessoa estiver doente, se a pessoa estiver com um benefício previdenciário, isso é suficiente? Isso é suficiente, ok? Então, se você tem essa caracterização, qual é a primeira medida que você deve orientar o empresário a ter? Você deve orientar o empresário a convocar aquele empregado a retornar ao trabalho. E aí é que mora o X da questão. Muito se falava antigamente sobre a convocação, sobre essa questão de quando convocar, de como convocar. A primeira coisa, a gente já sabe que a caracterização do abandono de emprego, ela só fica caracterizada exatamente com 30 dias. Mas nada obsta que antes disso você notifique o empregado para que ele retorne ao trabalho. A decretação é que você só pode fazer quando completo os 30 dias. E aí, como é que se faz essa notificação? Bom, você tem que fazer essa notificação de uma maneira inequívoca para o empregado. Quando aí vem a importância, os meus alunos já estudaram essa aula das rotinas admissionais, de você ter uma segurança na empresa da rotina de admissão. Você guardar o comprovante de residência daquele empregado, ter a certeza de onde aquele empregado reside. É nessa hora aqui que esse problema vai acontecer. Esse problema mora exatamente nesse período aqui. É quando você vai precisar, fora do pagamento, né, gente, do Vale Transporte, fora essas questões. Mas nesse momento é um dos momentos cruciais que você vai precisar ter a certeza de onde aquele funcionário reside.
Então, você tem que encaminhar uma notificação detalhada, narrando o último dia que ele trabalhou, que você está convocando ele a retornar ao ambiente de trabalho e informando a ele qual é a penalidade que ele vai ter se ele não retornar ao trabalho ou se ele não comprovar a impossibilidade legal de comparecer, não justificar as faltas dele, certo? Se o empregado, o que a doutrina entende? Se o empregado desaparece e ele sequer informa o paradeiro dele, ele já demonstra com isso por si só o desinteresse no ambiente de trabalho, na continuidade daquele contrato. Então, você precisa notificar. Primeira coisa de tudo, notificou. Como é que você notifica? Bom, pensando no ônus da prova, quando a gente pensa em consultoria preventiva, a gente não tem como desapartar do processo judicial, porque é ele que a gente quer evitar. E se ele acontecer, nós queremos ganhar, correto? Alguém entende que a consultoria preventiva tem motivo diverso disso? Acho que não, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Se a gente tem uma possível demanda judicial no futuro, o que é que você tem que ter na mão? A prova de que você notificou. E a prova que você notificou para aquela finalidade. Como é que você faz essa prova? Como é que vocês imaginam que você faz essa prova? Se você mandar simplesmente uma carta, é prova? Bom, não. Funcionaria para convocar ele receber aquela notificação e voltar? Funcionaria. É suficiente para te fazer uma prova no processo, no enfrentamento judicial no futuro? Não. Então, como é que você vai fazer essa notificação de forma suficiente para que você consiga fazer aquela prova depois? Ah, vou mandar uma carta registrada com aviso de recebimento. Ok, você prova que o empregado recebeu, mas você prova o que você mandou? Não prova. Então, você tem que provar o conteúdo do que você mandou. E aí vocês podem rir agora, mas de verdade, o que eu vou falar parece demodê, parece fora de moda, parece em total contrassenso com o que a gente tem hoje de mais modernos, mas, gente, é o que funciona. Em receita que está funcionando, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, como é que você convoca o funcionário? Com um telegrama, com cópia do conteúdo e aviso de recebimento. Pro, ainda existe telegrama? Existe. E funciona. E aí você você comprova o conteúdo que você mandou e você comprova a data do recebimento e quem recebeu aquele documento. Com isso você tem uma prova inequívoca de que você convocou. Ok, convoquei. E aí o funcionário tem duas opções. Voltar, 3, né? Voltar a trabalhar. E aí cabe você aceitar o retorno dele ou não, se já tiver passado os 30 dias, porque já fica caracterizado aí a falta de comprometimento com o contrato de trabalho. Isso é importante de se dizer. Você tem notificação extrajudicial, Carla, se for dessa forma. Como é que você prova o conteúdo? Você não consegue provar o conteúdo se você não tiver a cópia daquele conteúdo. Porque se você manda uma notificação extrajudicial, e tua pergunta é excelente, porque eu vejo muitos colegas ainda fazendo isso e depois junta aquele papelzinho do correio laranjinha, que só mostra lá que ele realmente recebeu alguma coisa. Do cartório, sim, só que isso é mais caro, isso é muito mais caro. Sai muito mais barato se você fizer através do correio. Quando é que eu uso essa notificação extrajudicial pelo cartório? Eu uso quando você não consegue localizar pelo correio. Quando o correio dá aquele endereço como inexistente, algo do gênero, você pode fazer uso dessa ferramenta, usar esse serviço para pegar no braço do oficial, levar à casa do empregado e lavrar lá o auto dizendo o que foi que aconteceu. Aí sim é o caminho correto. E seria a minha segunda fala. Se o telegrama voltar, o que é que se faz? Recebi essa pergunta na caixinha. E aí, se eu tentei notificar e não consegui? Uma das estratégias é essa. E aí, se o funcionário sumiu,
não mora mais lá mesmo e não informou qual era o endereço atualizado para a empresa. Aí você recorre à Justiça do Trabalho e pede um edital. E aí decreta o abandono de emprego por via de edital. E aí vem um outro equívoco, que se fazia muito antigamente e que o professor Rodolfo Pamplona tem um entendimento bem delicado em relação a isso. Quem aí já viu aqueles anúncios de jornal fazendo justamente essa convocação para o empregado voltar para o trabalho? Não sei se vocês acompanharam esse tempo, mas isso era bem comum. Hoje está muito em desuso porque já tivemos alguns problemas relacionados a isso. Mas isso se fazia muito, fazia essa convocação no jornal. E tinha empregador que nem convocava, que nem telefonava para o empregado, já partia direto. Então, o que é que os doutrinadores falam em relação a isso? Especialmente o Dr. Rodolfo Pamplona, que é magistrado aqui na Bahia. Fala justamente que isso aí é uma estratégia que pode inclusive manchar a imagem daquele empregado e expor à sociedade uma causa pessoal dele. Então, isso seria motivo até mesmo de condenar a empresa em dano moral e descaracterizar a intenção genuína da empresa de convocar o empregado. Então, se você faz isso, você, ao invés de conseguir a decretação, você pode conseguir inclusive um prejuízo para o cliente. Então, orientem as empresas a não fazer isso, de jeito nenhum, e notificar de forma incontestável. Ah, mas eu mandei um WhatsApp para ele e ele respondeu dizendo que ele não volta mais. E aí? O que vocês acham? Com uma semana, o funcionário faltou, sumiu, você começou a ligar, mandou mensagem no WhatsApp. O que vocês acham? Fala aí no chat pra mim. E não tô vendo o coração. Tô achando que ninguém tá gostando da live. Acho que eu vou embora. Vou pra casa ver os meninos, que vou estudar, que eu tenho um caso puxado para resolver amanhã. Se eu não ver coração subindo por aí, não tô vendo ninguém chamando os colegas, chamando a galera. Então, tô achando que não tá agradando. Não tô vendo perguntas. Provoca aí, minha gente. Provoca aí, porque o que mais a gente vê é reforma de decisão por esse tipo de problema. Bem-vindo, Alex. Pois é, gente. Nós temos aí, com relação ao abandono de emprego, duas teorias. Nós temos a teoria objetiva e nós temos a teoria subjetiva. Alguém já ouviu falar nisso? Pois é, mas temos para o abandono de emprego. Temos uma obra, inclusive, muito grande de um autor antigo que só trata sobre abandono de emprego. E essa teoria objetiva, ela diz pura e simplesmente o seguinte, que para você caracterizar o abandono de emprego, você tem que ter a falta continuada e você tem que ter a intenção do empregado de faltar. Você tem que ter essas duas coisas. E a teoria subjetiva, ela diz que se o empregado cometer algum tipo de ato que demonstre o desinteresse dele na continuidade do contrato, que isso é suficiente para caracterizar o abandono de emprego, independente do período da conduta continuada. Independente da caracterização dos 30 dias. Vou voltar a falar dos 30 dias para dizer como foi que se chegou a esses 30 dias. Então, pela teoria subjetiva, se você tem a prova de que o empregado ele não vai mais retornar, que ele não tem mais interesse de retornar ao trabalho, se ele diz textualmente para você, olha, não vou voltar, não quero, me desgostei, quero ir para a praia. Verão na Bahia, tô ganhando pouco, vou vender cachorro-quente na praia. Isso demonstra necessariamente que ele não tem a intenção de continuar com aquele contrato de trabalho. Então, a doutrina, e eu também acompanho esse entendimento, entende que é suficiente para a caracterização da justa causa. Pena que vou ter que fazer um DRE de um cliente para a empresa. Por isso vou... Ah, não saia não, Alex. Ó, vou deixar gravada a live e depois você assiste, viu? Que essa aula é quente. Então, isso seria suficiente, guardada a prova direitinho, para você caracterizar esse abandono de emprego. Outra coisa, eu tive uma situação que o funcionário,
saiu do supermercado, que era meu cliente, e foi trabalhar no concorrente a 1 quadra de distância. Literalmente, sumiu, desapareceu, não pediu as contas, virou as costas e foi embora. Daqui a pouco o dono do mercado passa e olha e vê o sujeito lá dentro. Aí fez, ué, o fulano não tinha ido embora? Tinha. Vocês ligaram para ele? Liguei, não atende. Mandou mensagem? Mandei. Isso tinha uns 10 dias. Ele entrou em contato com a gente, eu disse o quê? Aguarde. Tente entrar em contato e aguarde, porque você precisa esperar o tempo passar. E aí segura aí a conduta que você tem que orientar o empregador durante esse período. Segura aí, tem mais informação. E aí ele chegou e foi lá no mercado do concorrente dele. Aí pegou e bateu uma foto e mandou. Falou, doutora, eu tô vendo um cidadão trabalhando lá. Falei, é? É. Aí o Diego tá dizendo, nesses casos costumo enviar um telegrama pelos correios com AR dentro dos primeiros 15 dias. No 30º envio outro telegrama informando a demissão por justa causa. Está correto? Na verdade, Diego, você precisa enviar o último telegrama convocando, ainda fazendo a convocação, para ele retornar ou provar. Você tem que fazer, você tem que dar essa opção. Você tem que dar a oportunidade do empregado comprovar que ele está, se ele tem alguma justificativa legal para dar para as faltas. Porque se ele tiver a justificativa e você não tiver dado essa oportunidade para ele, depois você perde na justiça. Você tem que oportunizar ele, trazer a justificativa. Se você aplica a justa causa direto, você vai ter problema depois. Beleza? Então, ele foi e tirou uma foto. Só que ele não tirou uma foto devidamente trajado, com uniforme, com tudo. Então, o que a gente fez? Entrou em contato com o dono. O dono do mercado, do concorrente dele, deu uma declaração escrita dizendo que aquele empregado, desde aquela data, estava trabalhando lá e que ainda não tinha apresentado carteira de trabalho. Exatamente, essa oportunidade você dá no primeiro telegrama, mas ele tem até o 30º para dar. Eu não faria dessa forma. Eu sou mais cautelosa, mas não quer dizer que a conduta esteja errada. Se você oportunizou, ok, está oportunizado. Mas eu gosto de fazer isso também na última oportunidade, para que não reste nenhuma dúvida. E aí eu vou continuar dizendo o porquê. E aí com essa declaração, essa foto, a gente caracterizou. O que foi que a criatura fez? Entrou na justiça. E aí nós tínhamos o quê? Tínhamos essa prova justamente de que ele tinha tomado uma atitude contrária que por si só depunha contra a intenção dele de continuar com o contrato de trabalho. E sequer notificou. Então, nós tínhamos as mensagens que nós tentamos de WhatsApp, as ligações que tentamos, e a foto e a declaração do novo empregador dele. Suficiente para alguns. Outros dizem que há necessidade incontestável de fazer a notificação pessoal. Então, e nesse caso específico, não havia transcorrido nem o prazo de 30 dias, porque com 10 dias mais ou menos, esse curso dessa situação já tinha sido feito. Então, a doutrina fala em 30 dias para caracterização do abandono de emprego, mas esse prazo, ele não se levado em consideração essa teoria subjetiva, ele não é imprescindível se você tiver de verdade uma outra conduta. Ou às vezes o próprio empregado fala, olha, não vou voltar, arrumei um outro emprego, mudei de cidade. Teve um outro caso de uma gestante que abandonou o emprego para acompanhar o marido, que era jogador de futebol, numa loja que a gente advogava. E ela, literalmente, ela pediu demissão. A gente tentou fazer a homologação pelo sindicato. Vou fazer até um post sobre isso amanhã, por causa da decisão última do TST. Acompanhe. E aí, o sindicato se recusou a homologar. Eu falei, querida, não tem condição de te demitir. Ela abandonou o emprego, foi embora. Então, nós tínhamos a prova de que ela tentou, que ela não queria continuar no emprego, não tivemos a homologação e ela foi embora. E aí, o marido dela em outro estado e ela se mudou. Esse ato dela se mudar, independente do prazo, independente do período, já denota que ela não tinha interesse na continuidade do emprego, certo?
E aí esse prazo de 30 dias, gente, esse prazo de 30 dias é uma construção doutrinária, ele não tem em lei nenhuma, em artigo nenhum, em qualquer lugar que você for procurar. Nem na CLT ele disse nada sobre isso. Isso é uma construção por vários fatores. O principal desses fatores é a súmula 32 do TST, que fala do retorno do benefício previdenciário do empregado que fica afastado. E aí, nesses casos, se ele não retorna, a súmula fala que se ele não retorna em 30 dias, que está caracterizada o abandono de emprego. Mas esse entendimento tem outros fundamentos também. O mês tem 30 dias, o pagamento da remuneração do empregado é feito com 30 dias, ou seja, o mês comercial tem 30 dias, o pagamento da remuneração do empregado ele é caracterizado com 30 dias. Então, é uma série de fatores que se chegou à construção desses 30 dias. Mas se você adota essa teoria, e é importante que se você no enfrentamento judicial cite essa doutrina para falar sobre isso, porque é contestável. Recentemente eu dei uma entrevista na Rádio Metrópole e eu falei sobre isso, falei exatamente sobre isso, de um empregado que tinha tido um comportamento contrário e que foi caracterizado o abandono de emprego antes. E aí, um colega, que é advogado do sindicato dos comerciários, entrou em contato comigo e falou, ó, se fosse comigo a gente ia brigar feio. Eu falei, brigar por quê? Ele falou, porque você sabe que você precisa completar os 30 dias. Então, é uma discussão teórica bem acalorada. Então, para que você não corra o risco de perder isso depois no judiciário, você precisa guardar a prova se você não tiver uma prova inequívoca dessa vontade, dessa intenção do empregado ir embora, é interessante que você busque produzi-la ou você aguarde efetivamente os 30 dias. Aí a Kátia pergunta, e quando o reclamante entra com a rescisão indireta, não vá mais e a empresa aplica a justa causa por abandono de emprego? Excelente pergunta. Bom, se o abandono de emprego não ficar, se a rescisão indireta, isso é discutido, isso é muito discutido. Eu já tive uma decisão aqui no escritório em que a gente aplicou o abandono de emprego e depois que a gente aplicou o abandono de emprego, ela entrou com a reclamação trabalhista e a empresa foi notificada depois. E eu tinha entrado com uma ação de consignação e pagamento do abandono de emprego antes, então o meu juízo foi prevento. Nesse meu caso específico, ela não conseguiu provar a rescisão indireta, prevaleceu o abandono de emprego. Então, já tive uma outra decisão aqui, porque esse assunto é extremamente polêmico, sua pergunta foi muito boa e tem que se ter muito cuidado na condução desse problema. E aí, a importância de você fazer a convocação, porque se você faz a convocação, a funcionária provavelmente informa que ela entrou com uma ação judicial. Então, você já tem essa salvaguarda. Nesse nosso caso, a gente havia entrado em contato, a gente notificou via telegrama, ela quedou inerte, não falou nada, não trouxe nenhum tipo de justificativa e depois da nossa ação a gente recebeu a ação dela, então foi mantida a justa causa. Mas aí você corre um sério risco. Uma coisa importante antes disso, vocês perceberam o que eu falei? Que eu entrei com uma ação de consignação em pagamento? Pois é. Se o funcionário desaparece, abandona o emprego, você tem obrigações ainda a pagar, não tem? Você tem que pagar o saldo de salário. E aí? Você tem duas opções. Você pode fazer o pagamento, se você tiver a conta corrente do empregado, você pode, ou a conta de salário, você pode fazer esse depósito na conta dele, mas se você não tiver, você pode notificar que ele venha receber, mas aí tem que ter cuidado com o prazo, porque da data da caracterização do abandono de emprego, você tem 10 dias, como qualquer outra rescisão, para você realizar esse pagamento. Então, você precisa fazer uma ação de consignação em pagamento, caso ele não apareça para receber os valores. E ainda tem outra coisa, você também tem a obrigação de dar baixa na carteira de trabalho. Se você não dá baixa na carteira de trabalho, resta depois a obrigação de fazer, que é uma obrigação importante, que tem repercussões previdenciárias importantes e que você também tem obrigações com relação à fiscalização,
Então você precisa notificar aquele empregado da sua intenção de dar baixa na carteira dele também. Isso é muito importante. Aí a Kátia completa aqui. Nesse caso, o empregado entrou com uma rescisão primeiro e a empresa demitiu depois por justa causa. Mas ela não notificou? Se ela demitiu por justa causa depois, tem alguma coisa aí no meio do caminho. E aí precisa avaliar se o motivo da alegação da rescisão indireta realmente procede. Se realmente proceder, vai prevalecer a rescisão indireta e não o abandono de emprego. Agora, se o motivo for improcedente, das duas uma, ou vai ficar caracterizada o abandono de emprego, ou se for alguma coisa do gênero, não notificou. Então, se ele não notificou, ele não deu oportunidade do empregado justificar a falta. Então, provavelmente, não vai ficar caracterizado o abandono de emprego. E aí nós temos polêmica. Nós temos um caso aqui no escritório agora, em andamento. E um caso que nós temos nos debruçado porque é de uma grávida. Uma grávida que abandonou o emprego, esse cliente não tinha assessoria e a gente sabe que cliente só procura, né, normalmente pela dor. E esse não foi diferente, procurou pela dor. E a empregada foi embora, ele não sabia que ela estava grávida, não sei nem se ela sabia que estava grávida, mas ela abandonou o emprego. E ele não fez a notificação, não ficou caracterizado o abandono de emprego. E aí agora ela entrou com a reclamação trabalhista e ele não tinha prova nenhuma. Ele está lá só com o documento dela aberto. E aí, faz o quê? Um autor chamado Melquiades, não vou me lembrar o sobrenome, lembra o sobrenome dele? Melquiades, vou lembrar. Ele tem um livro sobre justa causa e eu achei, pesquisando justamente sobre o tema, por causa dessa ação, um argumento muito interessante de que a alegação do judiciário referente justamente ao abandono de emprego, não é plausível que seja imprescindível a notificação, porque o próprio comportamento do empregado que desaparece e não dá nenhuma justificativa seria suficiente para provar a má-fé e o desinteresse dele no contrato de trabalho. Então, Kátia, é uma boa alegação, é a alegação que eu vou usar para tentar salvar meu cliente que não tem salvação. Acho muito difícil, acho pouco provável porque a jurisprudência veio toda de uma forma contrária, apesar de termos uma decisão agora recente que levou em consideração um pedido de demissão de uma funcionária que não sabia que estava grávida, não sabia. Ela pediu demissão e a demissão foi aceita pelo empregador. Depois ela entrou na justiça e pediu a reversão da justa causa e a condenação na estabilidade. E o TST manteve a decisão negando. Então, é um julgado interessante, considero justo, porque se ela pediu demissão e não voltou logo em seguida, informando que estava grávida, coisa do gênero, acho justo. É diferente quando uma empregada volta logo em seguida para rever a posição. Então, é interessante também esse raciocínio, observar como o tribunal está entendendo essas situações para que a gente consiga desenvolver um raciocínio técnico em ações que são similares, como esse caso que a Kátia está trazendo. Nesse meu caso, que é uma grávida, a nossa alegação vai ser justamente essa, que independente da empresa não ter realizado a notificação, Melquiades Rodrigues Martins, quem quiser pesquisar, uma obra fantástica dele sobre justa causa, exclusiva sobre justa causa. Meu livro de cabeceira de justa causa atual. É um argumento interessante para que você discuta essa justa causa. E, gente, cabe a nós, advogados, a construção da jurisprudência. Nós precisamos sustentar teses e convencer o judiciário. Não se enganem, quem forma a tese não é a jurisprudência, é o advogado que forma os leading cases. Então, formemos os nossos leading cases, porque achei fantástica essa argumentação e realmente prova justamente isso. A empresa tem toda a obrigação do mundo de notificar, de fazer de forma incontestável, mas o empregado também tem que ter a obrigação de ter a boa-fé objetiva para com o contrato de trabalho que ele é parte contratante também. Obrigação tem que ser
bilateral e não unilateral. Então, justíssima é essa alegação e acho sim que, se bem fundamentada, consegue, justamente com essa construção, se você faz uma construção de raciocínio, você consegue derrubar. E outra coisa interessante, tive uma situação que me chamou muito a atenção numa instrução processual de um caso em que nós fizemos a notificação. O Diego deve se lembrar desse caso, que ele estava aqui no escritório ainda, de um funcionário que abandonou o emprego. A empresa tentou notificar, não conseguiu realizar a notificação, tentou ligar, tentou mensagem, tentou uma série de coisas e não conseguiu. E aí, quando chegou próximo do 30º dia, enviamos o telegrama e ele não comprovou e declaramos o abandono de emprego. Fizemos a ação de consignação em pagamento e ele, não me lembro agora quem entrou primeiro, se ele ou se a gente, mas ele entrou com uma reclamação trabalhista, sem tocar no assunto da demissão. Entrou com uma reclamação trabalhista como se ele tivesse sido demitido, olha a bomba, como se ele tivesse sido demitido e não tivesse recebido as parcelas rescisórias. Essa não foi a primeira ação desse tipo. Eu estou trazendo esse caso para vocês porque o argumento e o raciocínio do juiz é que me chamou bastante atenção. Então, ele simplesmente disse que ele foi demitido, que a empresa mandou ele embora. E aí, como é que você prova? Se a prova da demissão é da empresa, se a prova do motivo do fim do vínculo é da empresa, como é que você faz? Nós tínhamos as notificações enviadas para ele. Um telegrama só é suficiente. Se quando chega no 30º dia você manda o telegrama para ele, acabou. Se ele não, dentro do prazo que você estipulou, e aí você precisa obedecer o prazo que você mesma estipulou, você segue aquele prazo. Se você deu 72 horas para ele, aguarde as 72 horas e caracterize. Não há um engessamento desses 30 dias. Eu já apliquei aqui com 40 dias, o cliente me contratou já com 40 dias, fizemos a notificação e foi comprovado. Também foi ao judiciário esse caso, houve discussão com relação a esses 40 dias, se a empresa quedou inerte, mas como ele não tinha nenhuma justificativa para as faltas, o caso foi mantido e a sentença foi improcedente. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos a tentativa de notificação dele, e olha o problema. O comprovante de endereço dele estava no nome de outra pessoa. E aí essa empresa, ela não tinha o costume, que os meus consultores de elite já viram há 2 aulas atrás no nosso curso, de você fazer o empregado assinar na frente do comprovante de residência que ele está entregando aquele comprovante de residência que não está no nome dele. Pois é, isso a gente criou esse procedimento depois desse caso, porque a gente não tinha essa prova. Então, e essa empresa também era um pouco desorganizada, eles não tinham aquela declaração de transporte devidamente assinada pelo empregado. Então, quando falha essas obrigações lá da rotina de admissão, você tem problema aqui nessa hora. E aí o que aconteceu? O juiz queria a prova, na instrução processual, o juiz falou, olha, apertou as testemunhas. A empresa contratou outro empregado para colocar no lugar? E aí eles ficaram meio sem saber, porque tinham sido contratadas outras pessoas, mas não especificamente para o lugar, não foi nominado para aquele lugar. E aí ficou provado que não. Depois as outras testemunhas entraram e falaram, não ficou ninguém no lugar dele. Até porque a função dele era uma função um pouco especial dentro de um supermercado, que é a função de açougueiro. Não, o Daniel tá aí, pode me ajudar com isso. É um trenzinho difícil de achar, é bom açougueiro e bom padeiro. Quem tem o seu segura, porque é difícil mesmo. Então, não tinha ninguém. O outro açougueiro do outro turno estava fazendo hora extra justamente para compensar isso, e a empresa estava sozinha. Então, o que é que o juiz mostrou com esse raciocínio? Se a empresa tivesse tomado outra atitude no lugar, já tivesse ocupado aquela vaga antes da caracterização do abandono de emprego, provavelmente essa minha sentença seria improcedente. Seria procedente. Essa reclamação trabalhista teria sido procedente. E não foi por causa disso. Então, vocês precisam orientar a empresa a não tomar atitude contrária
com a possibilidade do retorno daquele empregado. Se ele some e você automaticamente coloca outra pessoa no lugar, antes de caracterizar do abandono, seja pela teoria subjetiva ou pela teoria objetiva, relembrando, se você simplesmente caracterizar por um ato contrário, se ele já tiver dito, se você adotar essa possibilidade, ou se você não tiver esperado transcorrer os 30 dias, se adotar a teoria objetiva também com a vontade, você provavelmente vai ter um problema no judiciário. Então, primeiro caracterize para depois voltar a ocupar aquela vaga com um outro funcionário, com um outro empregado. Então, isso chama bastante atenção do raciocínio sobre esse tipo específico. E acho que eu falei tudo sobre abandono de emprego. Basicamente é isso. Dúvidas? Tirem agora, falem tudo. Já ensinei, né, Cris? Pois é. Quem tá lá, quem é consultor de elite sabe. A consignação em pagamento é dispensada no caso do depósito direto em conta, né? Kátia, nesse caso, se você faz uma ação você não precisa fazer uma ação de consignação em pagamento se você fizer o depósito da rescisão na conta dele. Mas você precisa notificar ele, porque ele precisa assinar a rescisão de uma forma ou de outra e você precisa dar baixa na carteira de trabalho. Então, é de bom tom que você faça essa segunda notificação, ou terceira, para quem notifica antes no meio do caminho também, depois de caracterizada a justa causa, para que você guarde, porque num caso de fiscalização você precisa comprovar o motivo pelo qual você não tem aquele documento assinado, certo? E se ele entra depois com uma ação trabalhista contra você porque a carteira não foi dada baixa, você precisa provar também por que você não deu baixa naquela carteira. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Diego lembra, né? A gente discutiu muito esse caso. Eu falei, gente, cada coisa, cada mergulho é um flash quando a gente lida com o judiciário. Mas é isso, gente. Ó, em casos semelhantes, juntar a folha de ponto de que estava cobrindo a falta temporariamente. Pois é uma saída. Mas quando a gente fala de pequena empresa, tem muitas que não tem 20 funcionários, tem menos, e aí não tem controle de jornada. Quando você tem o controle de jornada, você tem a possibilidade lá de manter, de provar que ele não apareceu. O controle de jornada é um meio de prova. Mas as empresas pequenas não têm. Então fica um pouco mais complicado de você fazer essa prova. E se não tiver carteira em mãos? Bom, agora a gente tem a carteira digital. Se ele não tiver a carteira em mãos, você tem que notificar ele para ele trazer a carteira de trabalho. Tem que fazer exame demissional. Gente, exame demissional é obrigatório. Baixa na carteira de trabalho. Independente do motivo da rescisão, todas essas obrigações administrativas da empresa, elas têm que ser cumpridas, não só o pagamento. O pagamento você resolve com depósito. Todas as outras obrigações, a gente faz isso. Pior é que a gente fica no escritório como doido, sem saber direito como proceder nessas horas. Então, trazendo lá pelo histórico do direito civil, eu já entrei com uma ação, um cumprimento de obrigação de fazer na Justiça do Trabalho. E tive ações extintas, que eu entrei com a ação, não tinha rescisão negativa, não tinha saldo de salário a ser pago, e aí eu fiz o quê? Naquela época ainda não tinha essa coisa de carteira digital, você tinha que cumprir a obrigação do sindicato, que era de dar a SB13 para o funcionário, tinha algumas obrigações que você tinha que cumprir. Então eu fui consignar em juízo as obrigações de fazer e pedir a carteira de trabalho. O juiz extinguiu 2 vezes isso, extinguiu a notificação. Então, como extinguiu a ação? Então, como houveram essas extinções, a gente adotou o procedimento e que teve validade já em 2 empresas que foram notificadas. Os auditores fiscais aceitaram esse registro através do telegrama de notificação a esse empregado que não retornou, para que a empresa pudesse cumprir essa obrigação de fazer. Então, já que deu certo, estou passando para vocês. E, gente, acho que hoje a aula é só. Toda terça-feira fomos transferidos agora
para as 19 horas, todas as terças, nossa live aula ou live com convidados ou talk show. E se você ainda não está no canal do Telegram, entra, corre, porque o que tem lá não tem mais em lugar nenhum do mundo. Não estou falando para os meus consultores de elite, porque eles têm o pacote completo e inteirinho. Beleza? Fiquem com Deus, um beijo, obrigada até aqui e vai ficar salva.